MXRF11 acima dos R$11, será que ainda vale a pena investir nesse fundo imobiliário ou já passou as oportunidades? No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre esse fundo imobiliário. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se para ser sempre notificado quando conteúdos novos aparecerem por aqui, tá? Ao final do vídeo também deixe seu comentário e o seu like aqui no nosso vídeo também. Então hoje vamos falar sobre MXRF e o preço atual desse fundo imobiliário. Muita gente me pergunta sobre fundos imobiliários de papel acima do valor patrimonial. Será que vale a pena ou não? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E o MXRF é aquele fundo imobiliário que todo mundo já conhece. Vai ser o primeiro fundo imobiliário a passar aí de 1 milhão de cotistas, sem sombra de dúvidas. Hoje já somos mais aí de 900 mil, eu falo somos porque eu também sou cotista desse fundo imobiliário. E no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, o MXRF está sendo negociado por R$ 11,15, tá? É um valor bem acima do que ele vinha sendo negociado aí nos últimos tempos. Só nesse último mês é uma valorização de 5,68%. Em 6 meses é uma valorização que chega próximo aqui dos 10% desse fundo imobiliário. Se a gente voltar aqui na história, né, em um ano passa dos 10%, a gente vai perceber que esse valor acima dos R$11 foi registrado no MXRF lá atrás, lá em 2020, tá? Então tem muito tempo que esse fundo imobiliário não chegava a esse valor por cota. Lembrando que a máxima histórica desse fundo imobiliário é o valor de R$ 13,78 lá em dezembro de 2019, né? Então acredite se quiser, já teve momentos que o MXRF foi negociado próximo dos R$ 14, muito acima do seu valor patrimonial. Então hoje a gente nem está perto aí, nem está próximo de fato aí dessa máxima histórica do fundo imobiliário, mas sim, o fundo imobiliário está sendo negociado bem acima aqui do seu valor patrimonial. Se a gente for olhar aqui o último relatório gerencial dele, traz essa informação aqui muito bem clara para a gente. Valor patrimonial por cota são R$10. O que isso significa? Significa que cada cota ali tem um patrimônio avaliado em R$10 na data de fechamento desse relatório gerencial, que foi de julho de 2023. Quando sair o relatório de agosto de 2023, pode ser que esse valor patrimonial se altere, ou para mais ou para menos, tá? Tudo depende aí da variação de preços dos ativos que compõem a carteira do MXRF11. Mas, logicamente, a gente não vê grandes variações de um mês para outro. Sai de 10, depois para R$11 de um mês para outro. É quase impossível acontecer. A gente pode ver variações aqui na casa de centavos. Dessa forma, a gente olhando aqui o valor patrimonial aí de fechamento de julho, né, para esse fundo imobiliário, colocando aqui na simulação, tá? A gente entende aqui o quanto que esse fundo imobiliário está negociando acima aí do seu valor patrimonial. Então, o valor patrimonial dele é de R$10. Atualmente, ele está aqui ó, por R$11, já até subiu um pouco, R$11,16. Calculando aqui, é uma variação de 11,6%. Ou seja, nesse momento o MXRF está sendo negociado 11% acima do seu valor patrimonial. E aí que mora a grande pergunta: será que ainda vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário? Aí é importante a gente entender um pouco o contexto geral do mercado como um todo. O mercado de fundos imobiliários vem sim se valorizando ao longo do tempo. Então, se a gente pegar uma média geral do mercado, é um mercado que vem aqui em uma boa crescente, tá? Nos últimos 6 meses, são mais de 16% de valorização do mercado. Então, de forma geral, o mercado vem nessa mesma levada de valorização. Mas se a gente olhar para o segmento em que o MXRF está, que é o segmento de fundos imobiliários de papel, a gente percebe uma coisa bem interessante, que apenas o MXRF, tá? Eu estou colocando aqui apenas porque de todos os fundos imobiliários de papel que eu acompanho, eu só vejo de fato o MXRF nessa situação, ele negocia acima do seu valor patrimonial. Então, das várias opções que a gente tem aí em mercado, e aqui eu posso citar algumas, IRDM,
Habitat, MCCI, tá? O RPR, entre outros fundos imobiliários de papel, bons também como o MXRF, estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, ele é um ponto fora da curva, tá? Então, assim, o MXRF, nesse momento, ele é um fundo imobiliário de papel que está indo muito na contramão de tudo que vem acontecendo em mercado. Na minha concepção, existem outros bons fundos imobiliários e até superiores ao MXRF sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Por isso que eu entendo que nesse momento, com um PVP, preço sobre valor patrimonial, tão esticado, não está valendo a pena a compra do MXRF, tá? Então, se você, assim como eu, é cotista desse fundo imobiliário, o que eu faço nesses momentos? Muita gente me pergunta. Então tá na hora de vender, se desfazer das cotas de MXRF e tal. Eu acho que não é o melhor caminho. Por quê? Se você, assim como eu, aproveitou oportunidades nesse fundo imobiliário e que não foram poucas, né? A gente pode até relembrar aqui um pouco do passado recente desse fundo imobiliário, que se a gente olhar aqui, ó, em dezembro de 2022, estava sendo negociado aqui por R$ 9,66. Se a gente voltar um pouquinho mais, tá? Aqui a gente acha que oportunidades dele em janeiro de 2022 por R$ 9,00, tá? E dentro aqui da negociação do dia a dia, teve momentos que o MXRF foi negociado até abaixo dos R$ 9,00. Quem aproveitou esses momentos e tem um preço médio muito abaixo, eu não vejo sentido em se desfazer nesse momento. É realmente um momento de colocar o pé no freio, tá? E não comprar esse fundo imobiliário, tá? É um fundo imobiliário muito bom. Tem uma estratégia em mercado bem interessante. A gente pode até dar uma olhada aqui no relatório gerencial para a gente entender um pouco disso, né? A estratégia que a gestão vem utilizando ao longo do tempo aqui é uma estratégia que se mostra, de fato, vencedora no longo prazo. Já são mais de 10 anos em mercado, né? É uma estratégia que combina vários investimentos diferentes, lógico, a maioria está em CRIs, né, que são as dívidas imobiliárias, mas também tem uma estratégia voltada para investimento em outros fundos imobiliários, permutas financeiras também e uma parte em caixa. Então é uma estratégia que realmente para longo prazo vem se mostrando bem interessante, que eles mostram um pouco da exposição do fundo imobiliário a outros FIIs também, né? Então a estratégia de investimento da gestão do MXRF, que é feita pela XP, é muito interessante e vem trazendo ótimos resultados. Por mais que no último mês o dividendo tenha caído um pouco, né? Estava ali em 12 centavos, recuou um pouco para 11, mas se a gente olhar ali no médio prazo, a gente vai perceber, voltando aí na história, que o MXRF vem de uma base de dividendos de 6 centavos, 7 centavos, 8 centavos, e hoje já passa aí dos 10 centavos por cota, tá? Então, realmente, é uma estratégia que se mostra vencedora. Ótimo fundo imobiliário, foi pioneiro nessa questão aí de ser negociado na base 10, né? Então, a gestão foi quem lançou, de fato, para o mercado fundo imobiliário sendo negociado aí por R$10. Então, eles fizeram um desdobramento lá atrás de um fundo que era negociado acima de R$100 para ficar ali próximo de R$10 por cota, para atrair novos investidores para o mercado, e deu muito certo, né? Não é à toa que outros fundos imobiliários vêm fazendo aí de fato a mesma coisa que o MXRF, né? E não é à toa também que ele vai ser o primeiro fundo aí a alcançar o mais de 1 milhão de investidores em um único fundo imobiliário. A gente pode ver aqui que esse é um fundo lá de 2012, tá? Então, como eu disse, já tem mais de 10 anos em mercado. Nesse último relatório gerencial, o número de cotistas já passava aqui dos 908 mil cotistas. Tudo o que a gente espera de um bom fundo imobiliário de papel, na minha concepção, a gente acha aqui dentro do MXRF. Boa gestão, boa estratégica, histórico muito bom, dividendo muito bom, tá? Alta liquidez, alto patrimônio, mas um ponto super importante, infelizmente nesse momento a gente não encontra nele, que é o fator preço, tá? Então, muito cuidado ao ser atraído por tudo isso e nunca esqueça-se do preço. Muita gente fala que preço não importa e tudo mais, mas isso é uma grande besteira, porque
você pode sim perder muita grana ao comprar um ativo, principalmente o fundo imobiliário de papel, que faz muita subscrição, tá? E as subscrições, quando são feitas, são próximas do valor patrimonial, lembrando que atualmente está em R$10, então se o MXRF decide fazer uma nova subscrição ainda esse ano, o preço mercado tende a ficar próximo da subscrição e você que comprou aí acima dos R$11 pode perder dinheiro com isso, tá? Então muito cuidado em relação a isso. Então o que eu quero deixar para vocês é isso, questão de preço nunca deve ser desconsiderada, principalmente em fundo imobiliário de papel, que a precificação é mais tranquila, que dá para sim para utilizar o PVP aí como uma das grandes importantes métricas, tá? Mas antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero que você comente aqui para mim, deixa aqui abaixo o que você acha do MXRF, tá? E por esse preço que ele está em mercado, você acha que ele tende aí a voltar a ser negociado a R$12, R$13? Se isso é um efeito manada ou não, eu quero saber sua opinião, beleza? Mas antes da gente encerrar, também eu quero te fazer um último convite, tá? Eu quero que você esteja comigo em uma aula gratuita na qual eu vou te ensinar a analisar e escolher os melhores fundos imobiliários para sua carteira. Tá vendo essa análise que eu fiz aqui do MXRF de uma maneira muito clara, muito direta para você? Eu quero que você saiba fazer isso com qualquer fundo imobiliário que apareça na sua frente e a partir daí escolher os melhores para sua carteira de liberdade financeira. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da nossa aula. Só clicar, deixar os seus dados e a minha equipe vai te direcionar, tá? Quando o link lá da aula estiver disponível para você poder assisti-la. Te espero nessa aula também. Esse foi nosso vídeo de hoje. Até mais.